Esse valor está muito caro, está acima do que eu esperava. Eu preciso de fato conversar com o meu sócio e até mesmo com a minha esposa antes de qualquer decisão. Eu sei que você, vendedor, já passou por isso e você deve estar cansado realmente de toda essa situação. Dá vontade de largar tudo, jogar tudo pro ar quando o cliente vem com essa objeção do está caro. E na verdade, muita gente a todo momento passa por isso e você acaba carregando isso nas costas e às vezes nem sabe como quebrar essa objeção ou muito mesmo como usar uma rota de fuga para que isso não atrapalhe o seu resultado. Mas exatamente nesse exato momento aqui, agora, nesse vídeo, eu vou te mostrar alguns pilares de como você consegue de fato quebrar essa objeção e antes de quebrar até mesmo antecipar, que esse é o maior erro dos vendedores hoje, não conseguir antecipar. Você vai entender como você faz para neutralizar essa objeção e não só essa, qualquer outra objeção que tenha ligação entre a comunicação que você faz com o seu cliente, a oferta do seu produto para o seu cliente até o ato de decisão. Nem sempre que o cliente soltando essa objeção significa que ele está vivendo isso. E hoje você vai entender como você vai conseguir fazer para parar de deixar dinheiro na mesa. Depois que você assistir esse conteúdo, você vai ter uma noção clara e objetiva de como na próxima reunião você vai neutralizar o cliente, conduzir o cliente do ponto A ao ponto B e de fato fechar a sua venda. Você vai entender os princípios básicos que você precisa utilizar para conduzir o cliente da melhor forma, sem pressionar, sem ser pressionado ou sem ficar com medo de fato de tomar uma objeção. Fique até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito massa todo o conteúdo que eu preparei para você. Eu estou te dando uma chance agora de você realmente gerar vendas e resultado. Antes de a gente entrar no conteúdo, nos 3 pilares, eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações, que é muito importante você nos ajudar a impactar vendedores como você, que quer escalar os resultados. Ativa a notificação, compartilha com um amigo e eu tenho certeza que vai ser muito massa. E você deve estar se perguntando, Ian, o porquê que é crucial entender sobre essas objeções? A verdade é que a objeção, ela não é uma paralisação da sua negociação. Muito pelo contrário, por mais que você, vendedor, se sinta paralisado e não consegue dar o próximo passo, quando vem uma objeção, a objeção ela é o pontapé inicial para te abrir um leque de possibilidades de fechamento. O cliente, quando ele te traz isso em uma negociação, quando ele te traz essa objeção em uma negociação, automaticamente ele está dizendo para você, olha, eu não entendi ainda o valor do seu produto. É por isso que eu estou me blindando, na verdade, com esse modelo de objeção. E você sabia que, na maioria das vezes, né, quando o cliente ele solta uma objeção, por exemplo, como está caro, como eu falei aqui, é um sistema de blindagem que ele está utilizando. Se você sondar mais a fundo, se você for pesquisar e entender mais a fundo no meio da negociação o que de fato o cliente quer dizer com o tá caro, ele só está se segurando de que, pô, eu não entendi a proposta de valor, eu acho que realmente está caro e eu não quero fechar. Aí você vai sondar, você vai conversar, você vai negociar com ele, você vai ver, pô, não era o dinheiro o problema, e sim ele não ter entendido qual que é o valor do seu produto para ponto de solucionar o problema dele. E aí você vem com todo esse processo de entender, de filtrar, de analisar, de perguntar, de questionar, de negociar, e aí você vai começar a entender que ele está te dando uma chance de você agregar valor na hora da negociação. Ou seja, a objeção, ela não é um fechamento de portas. Ela não é passar a chave no cadeado, muito pelo contrário, ela está te abrindo possibilidades de você fechar. E a maioria dos vendedores hoje encara a objeção como um bloqueio. Encara um não como a rota de, pô, acabou tudo, vou perder tudo, vou perder meus negócios. Os vendedores maduros entendem que não é isso, mas os vendedores amadores, eles levam a objeção como o fim da picada. E você pode perceber, se você fizer uma autoavaliação agora, quantos nãos você não tomou que deixou você com pensamento de ser rejeitado, pensamento que você não sabe vender, que seu produto não funciona, que venda não é para você? Quantos não você levou para sua residência depois de um dia tentando fazer vendas e não conseguiu colocar aquela venda em fechamento e você foi para casa, pô, desanimado? Quantas vezes isso aconteceu com você? Várias vezes acontece. Mas o que você precisa entender, a objeção ela não é rejeição, é parte de um processo, de uma tomada de decisão. Vou repetir, a objeção ela não é uma rejeição, é parte de um processo, de uma tomada de decisão, mas você precisa entender como conduzir nesse processo, porque se você não entender os princípios para conduzir esse processo, é o que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo aqui, todo não que você levar ou toda objeção que você levar, você vai fechar a porta com aquele cliente e nunca mais vai entrar em contato com ele. E quem disse que o cliente que te dá um não é um possível comprador lá na frente?
Quem disse para você que o cliente que te dá um não é um possível comprador daqui uma semana, 2 semanas ou 3 semanas? O que você precisa entender é o seguinte: todos os dias acorda alguém precisando comprar algo e alguém que está vendendo. A questão é, esse alguém que está vendendo está entendendo o jogo. Os vendedores realmente que é maduro entende isso. Os caras que entendem os princípios de lei das médias, os caras que entendem como jogar o jogo da objeção, como contornar. Só para você entender, os dados da Salesforce, tá? Mostram que 80% das vendas exige, presta atenção, 80% das vendas exige pelo menos, tá? Pelo menos, isso aqui é um dado simples, bem prático para você entender. 5 follow-ups. E ainda assim, a maioria dos vendedores desistem na segunda tentativa. Eu vou falar mais claro, desistem na primeira. Porque eu garanto para você que você não retornou para aquele cliente que te disse um não ontem. Você não fez isso. Se você colocar a mão na consciência e falar, caramba, mano, aquele cliente era tão bom, aí tomou um não, veio um balde de água fria, como se tivesse jogado uma água em você. Aí você tomou um não. Você tomou um não. O que você fez? Você esqueceu o cara. Só que alguém entrou em contato com ele hoje e fechou ele, cara. Por conta da dor. Alguém entrou. E só levanta objeção quem está interessado de verdade. Então, se o cliente ele te fez isso, ele está interessado no seu produto. Ele abriu a possibilidade. Você não entendeu que ele abriu a possibilidade. Lembra que eu falei no início? A objeção, ela abre portas. Você não entendeu isso, então ele deixou a porta aberta e alguém entrou. E você perdeu. O cliente ele levantou essa objeção, ele te deu a abertura e você não entendeu, e por isso que você está perdendo a venda. E alguém está fechando no seu lugar. E você precisa entender que as objeções elas estão ramificadas a 4 grupos. Todas as objeções elas estão ramificadas a 4 grupos. E aí vem preço, que tá caro. Confiança, quando ele pensa, será que isso realmente funciona? Necessidade, quando você ouve, acho que não preciso disso agora. Isso é uma necessidade. E a urgência, quando vem o clássico, vou pensar com calma e te aviso. Ou seja, as objeções elas estão ramificadas nesses 4 grupos. Aí eu quero saber de você, qual dessas objeções aqui ou qual desses grupos você enfrentou hoje, ontem ou vem enfrentando que você não está conseguindo quebrar. E lembrando que eu já falei para você, a objeção, esses 4 grupos, as 4 principais grupos que as objeções estão ramificadas, elas não são o fechamento da tua venda, muito pelo contrário, ela é o pontapé. Essas são 4 barreiras mentais universais que impedem o cliente a tomar uma decisão. E aqui está o ponto, não importa o que você vende, não importa o que você vende, produto físico, serviço, assinatura, infoproduto, todas as objeções vão cair em uma dessas categorias. Você pode analisar todo cliente, cara, é sempre um padrão de objeção, e aí você vai começar a entender que vender não é só sobre entender o seu produto, e sim sobre entender de pessoas, porque quando você entende de pessoas, você entende o porquê que eles lançam objeção. Qual é o nível de segurança, esses bloqueios mentais que essas objeções fazem com que o cliente acelere? Qual que é? E dominar, ter nas suas mãos é o que separa um vendedor comum, um vendedor amador, um vendedor que sobrevive, daqueles que realmente faz acontecer e gera escala. E eu quero que você pare para analisar com qual cenário que você está hoje, enfrentando esse grupo. E agora que você já entendeu que objeção não é um sinal ruim, não é algo ruim, eu quero que você analise isso e a gente vai falar agora de 3 pilares que todo vendedor profissional precisa dominar para virar o jogo na hora da objeção. E isso aqui, cara, sem isso, na verdade, você continua entrando em reuniões para argumentar e não para converter. Preste atenção, se você não entender esses processos, se você não entender isso, você vai continuar entrando em reuniões para tentar argumentar, criar argumentações e não para converter. E o seu papel como vendedor é converter o cara. É tirar o cliente de uma necessidade e trazer ele para o ponto da solução. E agora a gente vai entrar nesses pilares, para você entender e criar essa mentalidade certa. E a partir de agora você vai abraçar a objeção como uma velha amiga. Você vai abraçar a objeção como uma velha amiga e vai começar a dominar uma negociação. É como se você estivesse entrando num ringue com o seu cliente e você. E se você não domina os pontos de objeção, você só apanha. Agora, se você domina, quem conduz e quem negocia e quem manda na negociação é você dentro desse ringue. E o primeiro pilar que eu quero trazer para você é o controle emocional. Primeiro pilar, controle emocional. Esse controle emocional, ele não leva a objeção pro lado pessoal. Que isso é um problema. Quando o cliente diz, não quero. Ele está dizendo não para você. Está dizendo, ainda não estou convencido. Uma vez eu fiz uma reunião com um cliente, em call,
E aí, o que aconteceu? Ele chegou no fechamento, expliquei o produto, ele entendeu, e eu fui muito claro para ele que o não que ele estava dizendo não era para mim. O não era para ele, o sim era para nós. Eu faço o cliente entender que ele é o único prejudicado em não aceitar aquela solução naquele momento. Então, quando ele me soltou a objeção do não, ele soltou para mim, não faz sentido para mim nesse momento. Eu fui muito claro para ele e eu fiz com que ele entendesse que eu estava seguro na minha decisão de ficar tranquilo com a resposta dele. Não bati, você tem que... Não é emocional, cara, você tem que ter um controle emocional. Porque tem gente que toma um não, ai, por quê? E começa a abrir preço, e começa a faz mais barato. Cara, não é assim. Você entende que o seu produto vai resolver o problema do cara. Você entende, pô. Não fica chorando engano, não. O cara tomou um não, é tranquilo. Vambora. Não é descartar o cliente, é entender o processo de follow-up. Lembra que eu falei lá em cima, os dados da Salesforce, 80% das vendas precisam de pelo menos 5 follow-ups. Se você não fizer, você não vai vender. Então o cara falou que não, o seu não é pra você, o sim é pra nós. E aí ele está dizendo que ele ainda não está convencido. Todo questionamento é um pedido de clareza. Então pergunte o porquê. Pergunta. Quando você responde com equilíbrio, você constrói autoridade. Esse é o primeiro pilar, emocional. E o problema dos vendedores é não ter esse controle emocional. É ser muito reativo e explosivo. Você está parecendo que está jogando campo minado. Só que a venda é um jogo de xadrez, não um campo minado. Você precisa entender o seu próximo passo. Você precisa entender qual que é a próxima jogada do cliente. Se você já gosta de jogar campo minado, sinto lhe dizer, todo dia você vai acordar com o risco de ser um perdedor, e o vendedor, ele é um vencedor. Aí entramos no segundo pilar, isolamento. Isolamento da objeção. Você precisa entender o que está por trás da fala do cliente. Lembra quando eu falei lá no início do vídeo? Nem sempre a objeção está cara é porque ele não tem o dinheiro. É como o sistema de blindagem dele. Lembra dos 4 grupos? Preço é uma delas? Lembra desses 4 grupos? O que está por trás dessa fala do cliente? Você está comparando ao que exatamente se ele soltar o está caro? A minha avó ia no mercado, a minha avó fazia isso. O mercado, ela pegava 2 jornais. Do Dia, lembro muito bem, o mercado na Zona Leste de São Paulo, e do Carrefour. Ela fazia questão de pegar os 2 jornais antes de ir no mercado. Por quê? Porque existia o ato de comparação. O açúcar eu vou comprar nesse e o feijão eu vou comprar nesse. Caro comparado ao quê? O que ele está... Qual que é o sentimento dessa objeção ter acontecido? Por que ele fez isso aqui? Às vezes ele não comparou com nada, é só a blindagem, lembra? Mas às vezes ele fez o ato de comparação. E aí você vai ter informações o suficiente para quando você subir no ringue, como eu já falei para você, conseguir negociar com o cara. Em relação a qual expectativa esse valor parece fora? Porque é alinhamento de expectativa. Lembra, isolamento da objeção, você vai começando a contornar. Objeção boa é a que você consegue isolar, diagnosticar com perguntas certas. Erro do vendedor. Se eu pudesse criar uma lista de erros do vendedor, meu produtor já prepara os 10 principais erros do vendedor. Se você quer ver esse vídeo, comenta aqui. Quais são os 10 principais erros do vendedor na hora da negociação? Cara, um dos erros do vendedor é não fazer pergunta. Segue um script bonitinho, lindo, lindo, lindo. Melhor vendedor do mundo. Soltou objeção ou qualquer tipo de resposta do cliente contrária dele, não faz perguntas. O vendedor que não faz pergunta não serve para negociar. Porque ele vive um padrão, parece um robô. Só segue o que está ali. Não consegue sair um pouquinho fora para tentar negociar e trazer o cliente para um campo. Faça pergunta. A pergunta certa vai te trazer um diagnóstico sobre aquela situação do cliente. E aí você vai conseguir quebrar a objeção. O terceiro pilar, antecipar. Aqui é o mais lindo. Antecipar e matar objeções. Antes de eu falar, não esquece do like, se inscreva e ative as notificações para o próximo vídeo. Antecipação. Nenhum vendedor faz isso. Quer vencer o jogo, quer realmente sair na frente. Não espera a objeção aparecer no final. Antecipe elas para deixar o cliente sem saída. A única saída do cliente será fechar o seu produto. Antecipar. Antecipe, resolva ela antes mesmo do cliente levantar. Use as 3 chaves que destravam objeções antes mesmo delas surgirem. Prioridade, número 1. Número 2, solução. Número 3, custo-benefício. Aplique as 3 chaves no processo de negociação e no processo de apresentação do seu produto. Prioridade, faça o cliente reconhecer que o problema dele tem um peso e que se ele não resolver agora, daqui 6 meses estará pior. Solução, mostre como que você resolve com clareza, transparência e especificidade no produto, na solução, no que você entrega. E 3, custo-benefício. Reposicione o preço como investimento e como pontapé inicial de uma solução e não como gasto. E aí, se você analisar isso tudo,
a gente fazer uma análise e você fizer uma autoanálise, o erro mais comum que acontece diariamente no mercado, nas vendas, é a falta de conexão real. Se você observar e voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver que eu falei assim, o segredo das vendas é sobre você entender de pessoas. E é a conexão real com ela que faz com que você tenha resultado perfeito. E a falta de conexão com o cliente faz você ter um atendimento superficial. E você não consegue gerar essa conexão, é o tal do olhar no olho, cara. Faça uma experiência, agora você, com o seu próximo cliente. Ou com qualquer pessoa. Fique 1 minuto, pelo menos, olhando no olho dela. Pode ser com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu marido. Faz isso. Só para saber se você ainda consegue gerar conexão com o ser humano. A gente tá tão na era da tecnologia e a gente perdeu a conexão. E venda ainda é sobre pessoas. Apresenta o produto de forma genérica quando isso não acontece. Apresenta por apresentar. Ler o script por ler. Sabe aquele quando você compra um medicamento e está a bússola e você nem lê mais? É um padrão. Manda a proposta por e-mail, PDF, isso mesmo. Decida aí sozinho, você vira. E aí você reclama quando não acontece. Trazendo você aqui só para você entender o que você precisa fazer. Venda que converte de verdade segue essas 3 etapas. Vendedor, na verdade, que converte de verdade, que realmente entendeu o jogo. Conexão profunda, diagnóstico bem feito e apresentação personalizada. Não existe mágica na venda. Ainda que o mundo da Disney seja uma mágica e seja bom em vendas, a Disney como um todo, não existe mágica. Existe método, existe processo. E é exatamente isso que você precisa seguir. A venda, através de um diagnóstico, de um atendimento personalizado, de uma conexão profunda, faz você entender que a objeção ela nunca vai ser o pontapé. O pontapé é de finalizar o atendimento. Muito pelo contrário, é o pontapé inicial de novas conexões. O cliente, quando ele te dá uma objeção, ele não fechou as portas, ele te abriu para você vender. Se você não entender esses pilares e executar, a sua próxima call não vai ter resultado. Mas eu acredito fielmente que a partir de agora você vai entender isso e você vai gerar resultado no seu próximo atendimento. Comenta aqui se isso aconteceu na sua próxima venda. E eu quero que você siga, compartilhe, marque os amigos e ative a notificação, porque o próximo vídeo está ao sucesso.